Bem, vamos falar um pouco sobre algumas definições iniciais. Eu vou compartilhar com vocês. Se alguém aparecer para entrar na sala, vocês me avisem, tá bom? Então vamos lá, noções de inferência, né? Primeira introdução, falar que o objetivo principal da inferência é fazer afirmações sobre a característica de uma população, tá? Na inferência nós podemos trabalhar, tá bom? Basicamente, trazendo afirmações dessa população com base em resultados de amostra, tá? Ela sempre está presente, a inferência, porque, no caso, a incerteza, ela sempre está presente, porque, como a gente vai trabalhar com a amostra, ela sempre gera uma incerteza. Nós só vamos ter essa certeza plena das informações quando a gente estiver trabalhando, basicamente, assim, com a população toda, né? Então, mas para isso, para fazer inferência, a gente precisa, assim, de alguns princípios, até alguns cuidados na estatística, né? Para poder essa incerteza e dar garantia que pelo menos a gente se aproxime das informações da população. Tá? Inclusive, uma das funções da estatística é fornecer um conjunto de técnicas para fazer inferências, né? Medir o grau de incerteza dessas inferências. A incerteza é medida em termos de probabilidade, no caso, a confiança, o erro, né? Tudo é medida de probabilidade. Então, vamos ver aqui, conforme eu apresentei no vídeo para vocês, algumas definições importantes. Por exemplo, amostra, população, parâmetro, estatística, estimador. Então, a população é o conjunto de todos os elementos que tem pelo menos uma característica observável. Mas esses elementos têm que ser todos eles com a mesma característica. Por exemplo, se você estiver trabalhando com uma quantidade de cadeiras, né, essas cadeiras têm que ser basicamente com a mesma característica, todas elas devem ter a mesma característica, tá? A amostra, ela é um subconjunto dessa população. Só que a amostra tem que ser um subconjunto representativo, não pode ser uma amostra qualquer. O parâmetro é qualquer medida da população. E a estatística é qualquer valor calculado com base nos elementos da amostra. Então, por exemplo, a média aritmética. Se a média foi calculada da amostra, ela é chamada de estatística. Se a média foi calculada a partir das informações da população, então é um parâmetro. É por isso que na nossa calculadora, se você perceber na calculadora, tem um Mi, o Mi é a média amostral, e o X-barra. O X-barra é a média, o Mi é a média populacional, e o X-barra é a média amostral. Tá? O Mi é o parâmetro e o X-barra é uma estatística, porque o Mi é uma medida da população, e o X-barra é uma medida da amostra. Então, qualquer medida, seja média, seja o desvio padrão, seja mediana, seja a variância, qualquer medida, se for calculada da amostra, é uma estatística. Se for calculada de uma população, é um parâmetro, tá? Bem, a ideia é o seguinte, a ideia é que você tem uma amostra e tem uma população. Então, a partir da amostra, você vai pegar uma informação e vai estimar a partir dessa amostra, estimar para a população esse valor. Esse valor que você vai estimar é chamado de estimativa. E a fórmula, a técnica que você utiliza para fazer essa estimativa é o estimador. Então, o estimador é uma estatística destinada a estimar um parâmetro populacional, e a estimativa é o valor numérico do estimador com base nas observações amostrais. Então, esses conceitos são importantes para a gente entender, ter uma ideia do que seria aí, no caso, as principais definições de, digamos assim, de probabilidade. Com relação a essas medidas, nós podemos, então, definir uma série de informações importantes, tá? Aí para os estudos da inferência. Bem, olhem só, vamos ver agora uma introdução à amostragem, tá? Por que introdução à amostragem? A amostragem, ela é a técnica que você utiliza para conseguir calcular, garantir a tua amostra. Então, a amostra, ela é um subconjunto do todo. E a amostragem, ela é a técnica para você conseguir definir esse conjunto de todos. Então, a definição de amostragem. A amostragem, ela é um estudo de uma amostra, tá?
Quando não há possibilidade de realizar um estudo sobre todos os elementos da população, utiliza-se a amostragem, tá? Usualmente, ela é impraticável, tá? Geralmente é muito difícil, quase que impraticável, você observar toda uma população. Ou seja, você entrevistar todas as pessoas, você, sabe, avaliar toda a população. É muito difícil. Então, às vezes é muito caro, às vezes é difícil, às vezes é impossível fazer isso. Então, nesse caso, examina-se uma amostra da população. Se essa amostra for bastante representativa, os resultados obtidos poderão ser generalizados para toda a população. Ou seja, eu tenho uma situação de uma população muito grande, por exemplo, o número de habitantes de Redenção. Não tem como eu entrevistar todos os habitantes de Redenção. Pode ser até que alguém diga, não, tem sim como entrevistar, mas é muito caro para fazer isso. É impraticável. Então, se você quer saber, por exemplo, o ponto de vista das pessoas sobre determinado assunto, você pega uma amostra. Agora, se essa amostra ela for boa, os resultados dela podem ser generalizados para toda a população. Isso é inferência. Né? O uso de amostras que produzem resultados confiáveis e livres de viés, ou seja, livres de bastante erro, de erro grande, né, é o ideal. Assim, a maneira de se obter a amostra é tão importante que constitui uma especialidade dentro da estatística, conhecida como amostragem. É importante vocês entenderem que a amostragem é a técnica e a amostra é o tamanho, tá bom? Por exemplo, eu tenho 30 mil pessoas em Redenção. Tá, essa é a população. Qual é a amostra? Eu vou entrevistar 3 mil pessoas. Se eu vou entrevistar 3 mil pessoas é a minha amostra. Agora, a técnica que eu vou utilizar para selecionar essas 3 mil pessoas é a amostragem. Existem várias técnicas importantes, tá bom? Uma das técnicas que é muito utilizada, tá? que é a mais básica de todas, né? É a técnica da amostragem aleatória simples. Como consiste a técnica da amostragem aleatória simples? Na técnica de amostragem aleatória simples, tá? Você vai selecionar uma quantidade de pessoas, uma quantidade de objetos, uma quantidade de unidades amostrais, de modo que cada unidade tenha a mesma chance de ser escolhida, certo? E aí, cada uma tem a mesma probabilidade de ser escolhida. Em geral, quando temos características diferentes, não devemos fazer a amostragem aleatória simples. Ela pode ser feita com ou sem reposição. Como assim uma amostragem aleatória simples? É o seguinte, vamos supor que eu tenha aí 100 pessoas, né? E que dessas 100 pessoas eu precise selecionar 10. O que é que eu faço? Eu faço um sorteio de 10 pessoas. Então, eu fazendo um sorteio de 10 pessoas, cada pessoa tem a mesma chance de ser escolhida. E aí eu selecionei isso, chama-se amostragem aleatória simples. Tá? Agora, se eu quiser levar em conta extratos, por exemplo, eu tenho a população de Redenção, certo? Mas eu quero uma amostra. Só que eu quero estratificar. Eu quero uma parte da zona rural e outra parte da amostra da zona, no caso, da zona urbana, da região urbana. Tá? Então, aí nesse caso, eu já vou utilizar uma amostragem estratificada. Porque na amostragem estratificada, eu vou fazer o quê? Eu vou subdividir a população em grupos homogêneos, por exemplo, zona rural e zona urbana. Tá? E depois, em cada zona dessa, eu vou aplicar uma análise, uma avaliação, a amostragem aleatória simples. Então, eu faço sorteio para uma quantidade da zona rural e faço sorteio para uma quantidade da zona urbana. É lógico que, por exemplo, se na zona urbana tem mais pessoas que na zona rural, o meu extrato da amostra terá um quantitativo maior da zona urbana que na zona rural. Tem que ser proporcional, tá bom? Os extratos, eles têm por objetivo controlar a variabilidade. Ou seja, aí eu vou conseguir entender o que está acontecendo em cada extrato. E dessa forma, a gente consegue diminuir, tá, tanto o erro como o tamanho da amostra, porque o que acontece? Quanto maior a amostra, menor o erro. Então, quanto menor o erro, tá, maior a minha amostra. E aí eu posso fazer uma relação com isso e chegar numa estratificada legal. Outra técnica de amostragem muito interessante é a amostragem sistemática. Essa amostragem sistemática, ela é uma variação da amostragem aleatória simples, tá? Então, nesse caso aí, a população ou a relação de seus componentes, elas são ordenadas de forma que cada elemento seja identificado pela posição, né?
A amostragem aleatória simples, ela é eficiente à medida que a listagem, a fila de exposição dos prédios esteja, no caso, misturada no que se refere à característica de estudo. Por exemplo, o banco, quando você chega no Banco Pará, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, aquelas filas que tem lá, elas são todas estudadas. Existe na engenharia de produção, existe uma área chamada pesquisa operacional. Essa área de pesquisa operacional tem um estudo que fala sobre filas. Ela tem um tópico de estudos de fila, que você utiliza a amostragem sistemática. Outra aplicação da análise sistemática, a amostragem sistemática, é no caso de fichas. Você tem, assim, 1000 fichas. Você quer selecionar 100 fichas. Aí você faz a contagem. 1, 2, 3, 4. A 10ª escolhida. 5, 6, 7, 8. A 20ª escolhida. 21ª, 22ª. A 30ª escolhida. Então, você tem uma sistemática de 10 em 10, de 8 em 8, de 3 em 3, dependendo da situação, tá? Isso é muito utilizado em filas. Outro tipo de amostragem, que também existem muitas amostragens desse tipo, é o que o pessoal da engenharia florestal utiliza, ou então o que o pessoal da agronomia utiliza, que é a por bloco. Você pega uma área grande, divide por bloco e sorteia os blocos, e a partir do sorteio desses blocos, você vai ter condições de verificar, no caso, se os blocos são importantes para o estudo. Aí você pega uma área grande, divide em blocos, faz o sorteio desses blocos, e daí, a partir do sorteio desses blocos, você vai, então, selecionar a tua amostragem por bloco ou por conglomerado. E existem várias outras técnicas de amostragem que são importantes. Tá? O fato é o seguinte, que essas são as principais técnicas de amostragem. Tá? Essas aqui são as principais. Olha, como nós vamos trabalhar com amostra, certo? Então, nós vamos, de uma certa forma, ser induzidos a erros, tá? Esses erros, eles podem ser amostrais e não amostrais. Ou seja, há dois tipos de erros de amostragem, né? Os erros resultantes do método probabilístico, utilizado para selecionar a amostra, ou seja, o método não foi bom, os quais são geralmente com a pesquisa, e os erros alheios à amostragem, em que, no caso, você vai ter aí uma situação diferente, tá? Por exemplo, eu vou fazer um sorteio dos alunos aqui. Então, eu utilizo aí um sorteio, cada um tem a sua probabilidade de ser escolhido, né? Possibilidade de ser escolhido, e eu faço o sorteio. Isso é uma coisa, né? Eu posso errar no método, eu posso utilizar uma técnica errada. Outra coisa é o seguinte, eu escolhi alguém, eu quero fazer um estudo sobre idade, né? Aí um tem 20 anos, outro tem outros 22 anos, outro tem 19 anos. Aí, de repente, tem alguém de 80 anos na turma. Então, vai haver um erro aí, porque vai dar uma distorção na média. Mas esse erro não tem nada a ver com a amostragem. É um erro que, infelizmente, às vezes acontece, mas que não está relacionado com o tipo de método probabilístico que você aplicou no teu estudo amostral. Tá? A margem de erro. O que é a margem de erro? A média da amostra, x barra, ela é utilizada como estimativa da média da população Mi. Então, olha só, o X barra é a média amostral e o Mi é a média populacional. O que acontece? A diferença entre a média amostral e a média populacional é o Mi. Quanto maior a amostra, menor vai ser essa diferença. Ou seja, o X barra vai ser mais próximo de Mi. Então, a ideia é que esse erro, essa margem de erro, seja a menor possível, né? Aí, o que acontece? Pode-se construir um intervalo onde existe uma probabilidade estabelecida, uma confiança de conter a média populacional. Ou seja, lá na frente, a gente vai trabalhar intervalo de confiança e vai ver que é possível fazer o controle dessa distância, desse erro. É possível você estabelecer, inclusive, esse erro a partir de uma determinada confiança estabelecida pelo próprio pesquisador. Tá? Então, quando pega-se todas as médias X barra e compara-se com a média da população, a diferença entre essas duas medidas é chamada de erro de amostragem ou margem de erro, ou seja, o erro de x, que é igual o módulo da diferença entre x barra e mi. Né? Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo para vocês. Nas eleições para governador,
Era muito comum os noticiários de televisão escutar a seguinte fala: margem de erro de mais ou menos 3 pontos, ou de mais ou menos 2 pontos. E ainda enfatiza assim, para mais e para menos, né? Assim, se o candidato A tinha uma proporção de intenção de voto de 42%, e o intervalo da proporção real ficava de 3 pontos, então, se a intenção de voto era 42%, então o intervalo vai ficar entre 39 e 45. Se o erro for igual a 3, vai ficar 42 menos 3, que é 39, e 42 mais 3, que é igual a 45. Esse vai ser o intervalo. Então, a margem de erro, ela é a distância máxima permitida entre o valor populacional e o valor amostral, tá? E aí nós temos possibilidade de estudar isso melhor no intervalo de confiança. Outro tema muito importante para a gente trabalhar são as distribuições amostrais. Bem, diferentes amostras extraídas de uma população irão originar valores distintos para a estatística considerada. Então, olha só, essa avaliação da distribuição amostral, ela parte do pressuposto que eu tenho o tamanho de uma população. Eu vou tirar uma amostra. Então, se eu retirar todas as possíveis amostras de um determinado tamanho de uma população, como assim? Por exemplo, vamos supor que eu tenha 5 pessoas e eu queira retirar uma amostra de 2 em 2. Então, eu pego 2, primeiro e segundo, o segundo terceiro, ou o terceiro quarto, ou o primeiro e terceiro. Se eu tirar todas as amostras de 2, eu vou perceber que o comportamento das medidas, eles tendem para se aproximar ao comportamento da população, tá? Então, por esse motivo, dizemos que as estatísticas são variáveis aleatórias, já que seu valor não pode ser predito com certeza antes da amostra ter sido extraída, né? Então, a distribuição de probabilidade de uma estatística, quando considerarmos todas as amostras possíveis de tamanho N, é denominada de distribuição amostral. Então, ela basicamente vai dar para a gente a noção da distribuição amostral da média e da proporção. Olha o que acontece com a média. Se eu tenho aqui, eu vou começar aqui desse exemplo, a seguinte situação. Suponha uma população identificada pela variável aleatória x, cujos parâmetros média populacional, mi é igual a esperança de x, e a variância populacional, sigma ao quadrado, é igual a variância de x, são supostamente conhecidas. Então, vamos supor que eu conheça a média populacional e que eu conheça a variância populacional, tá? Então, vamos retirar todas as possíveis amostras ao acaso simples de tamanho n dessa população, e para cada uma calcular a média x barra. Então, olha o que vai acontecer. Olha esse exemplo aí. O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor que existe a seguinte população. A população é 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, dessas 4 informações, 2, 3, 4 e 5, a média é igual a 3,5. A variância é 1,25. Então, o que acontece? Vamos agora descrever todas as amostras possíveis de tamanho 2 dessa população. Então, eu estou falando do tamanho 2, n igual a 2. Olha só, eu posso pegar dessa população, dessa 2, 3, 4, 5, várias amostras de tamanho 2. Por exemplo, 2 e o 2, o 2 e o 3, o 2 e o 4, o 2 e o 5, o 3 e o 12, o 3 e o 13, todas. Se eu pegar todas essas amostras, tá? E se eu calcular a média de todas essas amostras, eu vou ter, por exemplo, para a primeira amostra, 2 e 2, a média é 2. Para a segunda amostra, 2 e 3, a média é 2,5. Para a terceira amostra, 2 e 4, a média é igual a 3. Então, se eu tirar a média de cada amostra, de todas elas, aí eu calcular a média dessa média, se eu calcular a média dessas médias, o valor é 3,5. Olha que interessante, gente. A média do valor 2, 3, 4 e 5 é 3,5. E a média de todas as possíveis amostras também é 3,5. Então, olha, a média do número 2, 3, 4 e 5 é 3,5.
e a média de todas as possíveis amostras também é 3,5. Isso significa dizer o seguinte, que a média das amostras, ela é um bom estimador para a média populacional, tá? Isso está provado pelo teorema central do limite. Quando o n, que é o tamanho amostral, n, ele tender para mais infinito, a média amostral ela vai tender para a média populacional. Isso é muito interessante, porque significa dizer o seguinte, que se eu tenho uma população e eu não conheço a média populacional, basta que eu encontre a média amostral e eu posso dizer que essa média amostral é um bom estimador para a média populacional. Ok? Vocês entenderam essa lógica? Alguém quer falar? Quer fazer alguma pergunta? Tá tudo ok, professor. Tudo ok? Então a gente vê. Obrigado pelo retorno. Então, olha só. Então, o que a gente vê é o seguinte: é que existe uma população e uma amostra. Aí eu não conheço a média populacional. Não tem importância. Eu pego uma amostra e calculo essa média e eu posso supor que a média populacional seja igual a essa da amostra. Mas por que eu posso fazer isso? Porque, segundo o teorema central do limite, tá, a média amostral é um bom estimador para a média populacional. Então, é como se fosse o seguinte, gente: Redenção tem 30 mil pessoas. Eu não sei a proporção de pessoas que pegou Covid em Redenção. Mas se eu pegar uma boa amostra e a proporção der tanto, eu posso supor que aquele valor da minha amostra seja a proporção da população toda. Aí eu estimo, e assim dessa forma você vai trabalhando, tá? A média, ela tem essa relação direta, viu? Por exemplo, olha só, se a média amostral é um valor, eu posso garantir que esse valor é um bom estimador para a média populacional, tá? A variância é quase a mesma coisa, gente, só que a variância vai funcionar da seguinte forma. Guardem só o valor da variância. A variância, o valor é 1,25, olha. A variância da população é 1,25. Agora, se eu calcular a variância dessa amostra aqui, olha o valor que eu vou obter. Eu vou obter o valor 1,25 dividido por 2. Olha, é certinho, olha. A variância amostral, ela é igual à variância populacional dividido por N. O N é 2. Então, a média é o valor direto. A variância, ela vai ser sempre o valor dividido por N. Então, se eu não conheço a variância populacional, eu posso calcular a variância amostral e dividir pelo tamanho da amostra, tá? Aí eu já sei, então, que o valor que eu vou obter é um valor que é um bom estimador para a variância populacional, tá? Em suma, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a distribuição amostral das médias, né, das amostras casual simples de tamanho N, extraída de uma população que tem média mid, desvio padrão sigma, tem as seguintes características. O x barra, a esperança de x barra é igual a mi, ou seja, a média amostral é igual à populacional, e a variância amostral é igual à populacional dividido por n, tá bom? Caso a população tenha distribuição normal com média mi, desvio padrão mi, a distribuição amostral das médias é normal com média mi, desvio padrão sigma raiz de n. Aí, no caso, eu estou falando de desvio padrão, né? Porque se a variância do x barra é igual a variância por n, então o desvio padrão é o desvio padrão por raiz de n, porque o desvio padrão nada mais é que a raiz da variância, tá bom? Dessa forma, a distribuição amostral das médias, x barra, de amostras aleatórias simples de tamanho n, extraída de uma população não normal com média mid de padrão sigma, é aproximadamente normal com média mid de padrão sigma raiz de n, quando n é suficientemente grande. Então, mesmo que a população não seja normal, se o tamanho n é muito grande, o n grande na estatística é acima de 30. Se você tem 30 questionários, 30 pessoas entrevistadas, 30 medidas, daí para cima já é considerado como grande para a estatística. Este resultado é a aplicação de um importante teorema de probabilidade chamado teorema central do limite. Para a utilização desse resultado, é usual considerar que o tamanho de amostra N é suficientemente grande quando N é pelo menos 30. Acabei de falar agora. Tá? Então, dessa forma, a gente tem uma noção da distribuição de probabilidade, tá? Ou seja, da distribuição amostral da média. Agora, vamos falar sobre a distribuição amostral da proporção. Bem, da mesma forma
que eu posso dizer que a média amostral é um bom estimador para a média populacional, eu vou verificar agora o que acontece com a proporção, tá? Para a gente não se estender muito nesse tema aqui, eu vou dizer o seguinte para vocês, que segundo o teorema central do limite, a proporção aqui, ó, a proporção de uma amostra é um bom estimador para a proporção da população, certo? Como assim? Por exemplo, eu tenho 30 mil pessoas em Redenção. Eu quero saber a proporção de pessoas que pegou Covid. Aí eu vou lá, vou entrevistar 1.000 pessoas. Aí, dessas 1.000 pessoas, eu descubro que 30% já pegou Covid. Então, esses 30% eu posso considerar como um bom estimador para a população toda. Então, eu posso estimar da seguinte forma. Eu posso usar a seguinte inferência. Se alguém perguntar, gente, qual a proporção de pessoas que pegou Covid em Redenção? Eu digo, olha, pelo estudo que eu fiz, a proporção de pessoas que pegou Covid aqui em Redenção é de 30%. Mas como é que você sabe? Você estudou todo mundo? Não, mas eu sei, tirei uma amostra, eu fiz uma proporção, e estatisticamente eu sei que a proporção amostral, ela é um bom estimador para a proporção populacional. Mas tu está errado. Não, eu posso estar errado, mas o meu erro vai ser pequeno. Entendeu? Então, e se fosse a variância da proporção, eu teria P1 menos P dividido por N. Então, dessa forma, a gente define aí, no caso, um bom estimador para a proporção, tá? Que seria o próprio P. Acho que tem um exemplozinho aqui embaixo, deixa eu ver se tem aqui. Não. Então, gente, essa é a primeira parte da definição, e esse material é o material que estava no vídeo, tá bom? Com relação a essa parte que eu mandei para vocês no vídeo, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? Porque eu já vou passar para outro tema. Não, professor, tá tranquilo até agora. Obrigado, Luan. Professor, Diga, Natália. Diga, Natália. Eu assisti o vídeo, eu não sei se foi para mim ou se foi para todo mundo. Parece que o final dele está cortado, a parte sobre a distribuição amostral. É exatamente essa parte que eu estou explicando agora, tá, Natasha? Não, então tá, obrigada. Tudo bem? Não, mas tudo bem, ainda bem que me falaste, porque a gente sabe que às vezes está chovendo muito, às vezes a internet dá um bug, aí ela corta. Mas foi bom tu teres falado, porque eu não sabia disso, tá, Natasha? Eu quero te dizer só o seguinte, o que é a distribuição amostral? A distribuição amostral, primeiro, o que é distribuição? Distribuição no caso, um estudo probabilístico, tá? Que define o comportamento das probabilidades. Por exemplo, distribuição de probabilidade binomial. Tem, olha, as distribuições discreta e as contínuas. Distribuição de probabilidade binomial, de Bernoulli, de Poisson, Pascal, hipergeométrica, são todas distribuições de probabilidade das discretas. As distribuições de probabilidade das contínuas são distribuição normal, distribuição T-student, distribuição uniforme, são as distribuições de probabilidade. Então, essa distribuição, ela ajuda a gente no entendimento do comportamento, da relação entre a amostra e a população. Mas o que ele quer, na verdade, e o que é mais importante desse estudo da distribuição, é dizer o seguinte: se eu estiver trabalhando com a média, eu tenho uma população e eu tenho uma amostra. Se eu quiser estimar a média da população, eu posso tirar uma boa amostra. Se a amostra for boa, essa média da amostra é um bom estimador. Eu posso dizer, olha, a população tem aproximadamente essa média, tá? A proporção acontece a mesma coisa. Agora, se eu tenho uma amostra e o cara pergunta, olha, é o seguinte, qual é a variância da população? Aí eu vou lá, calculo a variância, né? E eu já sei que a variância amostral, ela vai ser igual a populacional dividido por N. Essa relação. É para isso que serve a distribuição amostral. Isso vale para as distribuições normal, tá? Ou para distribuições N suficientemente grande. O que é uma distribuição N suficientemente grande na estatística? É uma distribuição que tenha o N acima de 30. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem trabalhar no TCC de vocês, ou então em qualquer pesquisa, evitem de trabalhar menos de 30 questionários. Viu?
Evitem trabalhar menos de 30 questionários. Tipo, eu apliquei 20 questionários, aí eu apliquei 12 questionários, porque o resultado é acidental. Na estatística, uma boa amostra tem 2 segredos. Ou é mais de 30, e, se possível, 300. Ou 30 ou 300. São os 2 números mágicos da estatística. Nunca trabalha com 10, com 15, com 20, não é bom. A não ser que seja uma estatística não paramétrica. Estatística não paramétrica são aquelas estatísticas que não têm o estudo da probabilidade, que é aquele Q quadrado, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro, uma série de testes aí que é feito, o pessoal quem gosta muito de usar esses testes são o pessoal aí da área da saúde, tá bom? Bem, gente, baseado no que eu apresentei e complementei aí, tá? Essa parte aí das distribuições que cortou um pouco, e eu agradeço vocês terem assistido o vídeo lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora para outra etapa da inferência, que trata da estimação pontual e estimação por intervalo. Aí eu vou explicar o que é isso que eu vou estudar agora, tá bom? Deixa eu parar aqui a minha... Não, nem vou parar, vou continuar aqui. Olha só, vamos conversar aqui. Tá, vou parar minha apresentação. O nosso tema agora vai ser estimação, ok? Estimação. Eu posso estimar de 2 formas. Por exemplo, José Luiz, eu vou estimar a tua idade, mas tu não precisa me dizer a tua idade, tá bom? Eu vou estimar. José Luiz, eu posso estimar de 2 formas. Eu posso estimar pontualmente ou por intervalo. Por exemplo, olha só, José, não precisa dizer a tua idade, tá bom? Não precisa dizer a tua idade. Eu vou estimar a tua idade. Tá, José, olha só, vou estimar a tua idade pontual. José, tu tens 20 anos. Não fala nada, não fala nada. Tu tens 20 anos, certo? Não fala nada. Agora, eu vou estimar a tua idade por intervalo. José, tu tem entre 18 e 22 anos. Quando eu estimei por intervalo, eu acertei? Passou perto, mas passou longe. Mas está nesse intervalo? Tá, não. E quando eu estimei pontual, eu acertei? Também não. Também não. Tá, tudo bem. Agora eu vou falar com a Luana. Luana, não precisa dizer tua idade, tá? Não precisa dizer. Olha só, Luana, eu vou fazer uma estimação pontual da tua idade, tá bom? Luana, tu tens 20 anos, tá? Isso é uma estimação pontual. Agora eu vou fazer por intervalo. Luana, tu tens entre 18 e 22. Luana, me responde. Quando eu fiz por intervalo, o intervalo, tua idade, o intervalo continha a tua idade? Sim. Ok, Luana. Agora eu vou para a Natasha. Natasha, eu vou fazer... Oi? E a pontual, acertei? Acertou. Acertou a pontual? Tá bom. É muito difícil, Luana. É muito difícil acertar pontual. A pontual, a probabilidade de acertar pontual é 0%. Mas vamos lá. Agora vamos para a Natasha. Natasha, eu vou estimar a tua idade, tá, Natasha? Tu tens 21 anos, pontual. Agora, Natasha, eu vou fazer uma por intervalo. Tu tens entre 17 e 25. Natasha, eu acertei a por intervalo? Sim. Eu acertei a pontual? Chegou raspando. Chegou raspando. Tá bom, Se fosse daqui a um mês, você acertaria. Mas não acertei, né? Não acertei, Não. né? Tá bom. Então, olha só, o que eu quero falar para vocês, que a pontual é muito difícil de acertar. Agora, por intervalo é mais fácil. Isso é uma estimação que eu estou fazendo, tá? Olha, gente, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, não tem lá o prazo de validade? Então, o prazo de validade, ele é feito através desse intervalo de estimação. De estimação. O cara pega o produto, aí ele vai ter uma ideia da média de vida daquele produto, só que ele não vai colocar, olha, esse produto, ele vale até o dia, por exemplo, esse produto, ele vai deixar de poder ser usado daqui a 30 dias. É muito arriscado ele fazer isso. Ele faz por intervalo. Aí tu vai dizer, não, mas espera lá, professor, mas lá eu vejo assim, por exemplo, eu vejo só, olha, o produto vale até dia 15 de outubro, ou 15 de novembro, né? Mas o que é que ele fez?
Ele pega o produto, ele pega a média de dias, aí ele pega o erro para baixo e o erro para cima, tá bom? Então, nesse erro para baixo e para cima, no caso do supermercado, ele usa o erro para baixo, tá? Eu vou abrir aqui um Paint para a gente brincar um pouco com isso, para vocês entenderem melhor ainda, porque eu vou trabalhar com intervalo com vocês, e eu preciso que vocês entendam essa lógica da estimação. Como é que funciona a estimação? Eu vou abrir aqui uma apresentação e a gente vai trabalhar com essa apresentação para a gente degustar bem isso, e a partir dessa degustação a gente vai entender melhor, tá bom? Obrigado pela resposta de vocês, mas olha o que acontece, gente, por exemplo, aqui eu vou trabalhar com estimação, deixa eu colocar aqui, estimação, é o seguinte, tá? Por intervalo, eu vou colocar a estimação por intervalo, tá bom? Então, sempre na estimação por intervalo, gente, eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho... Tá dando para aparecer para vocês aí? Tá aparecendo aí o que eu estou escrevendo? Sim. Sim. Legal. Então, olha só, eu tenho uma média. Por exemplo, a minha média, eu vou chamar de x barra, tá? Vamos supor que seja de 20. Tá bom? Então, eu tenho um intervalo aqui, daqui, que eu vou chamar de limite inferior, e eu tenho um intervalo aqui que vai ser do limite superior, tá? Aí vamos supor que o meu erro, eu vou chamar de erro, tá? O meu erro seja igual a 2, certo? Então, o meu limite inferior vai ser 18, e o meu limite superior vai ser 22, certo? Então, olha só, gente, o que acontece? Um alimento, por exemplo, o queijo. O cara produz um queijo, aí ele verifica que o queijo tem uma validade de 20 dias. Como é que ele vai chegar nisso? Ele pega 30 queijos, entendeu? E vai, o primeiro queijo, 19 dias, o segundo queijo, 18 dias, o terceiro queijo, ele tira a média da vida do queijo, 20 dias. Aí ele calcula um erro, ele define esse erro. Esse erro a gente vai estudar depois. E ele vê o seguinte, que ele tem 2 para baixo e ele tem 2 para cima, certo? Como é um queijo, ele vai tirar nesse período aqui da prateleira, no limite inferior, quando ele completar 18 dias, porque daí para frente ele pode estragar, certo? Outra situação, por exemplo, uma peça do carro. Uma peça do carro, o cara está no carro dele, né? Aí já está na média de dias, né? O que ele faz? Ele faz o seguinte, quer saber? Eu vou tirar esse pneu quando ele estiver bem acabado, já bem aqui nesse limite superior, tá bom? Então, quando ele chega na Fiat, a Fiat diz assim mesmo, olha, tira aqui. Aí ele vai dizer, poxa, mas tá bonzinho o pneu, deixa durar um pouquinho mais aqui e tal, entendeu? Então, isso tudo chama-se intervalo de confiança, estimação, tá? Outra coisa interessante, por exemplo, em casa a gente usa botijão de gás, certo? Aí o botijão de gás, ele mede 45 dias de média. Ele tem a vida média de 45 dias. Mas você já viram uma dona de casa chegar assim mesmo, esse botijão de gás, ele tem a vida média de 45 dias, mas o limite inferior dele é 40, então quando ele completar 40, eu vou tirar. Jamais, né? Ele tira o botijão quando já está no último do limite, certo? É a mesma coisa que a lâmpada. A lâmpada, ela tem 90 dias, mas só que ela tem uma média de 90 dias, 80 para baixo, e 100 para cima, entendeu? Mas eu vou pegar a caixa da lâmpada, vou anotar aqui assim, olha, essa lâmpada tem 90 dias, então, ela pode queimar entre 80 e 90. Quando chegar a 80 dias, eu vou tirar essa lâmpada. Não vou tirar. Eu só vou tirar quando ela queimar. Entendeu? Outra coisa interessante desse intervalo de confiança, que é a estimação por intervalo. Ela é assim. Por exemplo, eleição agora, né, gente? Eleição, né? Aí o candidato... Olha só essa situação. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Olha, gente, o candidato A tem 20% da intenção dos votos, com 22 para cima e 18 para baixo, entendeu? Ou seja, mais ou menos 2 pontos, como o William Bonner fala. Aí sabe o que esse candidato A ele faz? Ele vai lá na TV e diz assim mesmo, olha, gente, eu tenho 22% da intenção de votos. Aí, o candidato B
vai no jornal e diz assim mesmo, olha, o meu adversário, ele tem 18% da intenção. Aí, por isso que vira uma confusão, porque o candidato A, ele vai mostrar o maior percentual dele, e o candidato B vai mostrar o menor percentual do adversário, do A. Aí dá essa confusão, mas todas têm que estar nesse limite. Se sair desse limite, a pesquisa é rejeitada, tá bom? É lógico que em eleição acontece de tudo, né? Mas eu não quero nem falar de eleição, vamos falar aqui de produtos, né? De produção, tá bom? Bem, gente, é o seguinte, vocês entenderam essa lógica aí do intervalo de confiança e da estimação? Vocês entenderam que eu posso estimar por intervalo e posso estimar pontual? Sim. Tá, Sim. então é o seguinte, então eu vou dar um tempinho dessa tabela, depois eu vou voltar nela. Primeiro, eu vou falar para vocês sobre estimação pontual. Depois, eu vou falar para vocês sobre estimação por intervalo da média e da proporção. Tá legal? Vamos lá. Vamos aproveitar enquanto a chuva está tranquila lá em cima, que daqui a pouco o temporal cai e a gente não consegue falar nada aqui. Vamos lá. Bem, vou interromper isso aqui. Vamos voltar para a nossa apostila. Todos vocês já têm essa apostila, né? Já coloquei lá no grupo. Deixa eu interromper. Voltar para cá. Bem, então eu vou apresentar para vocês. Eu já dei a ideia geral do que é estimação. Agora eu vou apresentar para vocês a própria, né? Que é a própria estimação. Então, olha o que ele fala. Estimação mais aqui para baixo. Estimação já é aqui no finalzinho, que é, no caso, a estimação. Está aqui. Então, olha. O que ele diz? Os parâmetros, em geral, são desconhecidos. O que é isso? É o seguinte, geralmente eu não conheço as informações da população. Ou seja, os parâmetros gerais são desconhecidos. A inferência estatística consiste em, através de uma amostra, estimar os valores dos parâmetros populacionais. Ou também testar se alguma hipótese são válidas sobre determinado parâmetro. Teste de hipótese eu vou trabalhar só amanhã. Hoje vamos ficar aqui mesmo nas estimações pontuais e nas estimações por intervalo. Então vamos aqui, ó. Estimação pontual. A estimação pontual, ela procura encontrar um valor numérico único que esteja bastante próximo do verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Este procedimento não permite julgar a magnitude do erro que podemos estar cometendo. Ou seja, quando eu trabalho com estimação pontual, não existe erro, porque ela é pontual. Tá? Não tem como eu julgar se eu vou errar ou se eu vou errar. Inclusive, probabilisticamente, eu acertar a estimação pontual é zero. Tá bom? Olha, nos 3 exemplos teve uma que eu acertei, né? Mas é muito difícil acontecer isso. Sempre vão trabalhar por intervalo. E, gente, vocês sabiam, por exemplo, se vocês comprarem um bilhete da Mega Sena, matematicamente, a probabilidade de vocês ganharem é zero. Agora, se você comprar 2, 3, 4, já é por intervalo, entendeu? Então, já existe uma massa ali dentro da curva normal de Gauss, onde você já consegue determinar essa probabilidade e já tem mais chance de ganhar. Por isso que quem ganha, geralmente na Mega Sena da virada, é aquela galera que faz essa de bolãozão de gente que faz jogo, sabe? Senão é matematicamente impossível, mas não é impossível, viu? Mas matematicamente é impossível. Mas voltando para cá, olha só. Qual um bom estimador pontual para a média? A média amostral. Aqui, ó. Um bom estimador pontual para a média. Certo? Qual um bom estimador pontual para a variância? A variância amostral. Qual um bom estimador pontual para o desvio padrão? O desvio padrão amostral, que é esse aqui, ó. Qual um bom estimador para a proporção? A proporção amostral. Certo? Olha esse exemplo que ele mostra aqui embaixo. Ele fala aqui, ó. Isso daqui é importante, eu vou copiar, tá? E colocar lá no nosso. Vou copiar isso aqui e colocar no nosso WhatsApp, que é importante. Só um minutinho que eu vou colocar no nosso WhatsApp.
Ok, então vamos continuar. Já coloquei no WhatsApp essa forma que é importante, que é o quadro dos principais estimadores. Bem, agora vamos falar, olha esse exemplo aqui, ó. Para avaliar a taxa de desemprego em determinado estado, escolhe-se uma amostra aleatória de 1.000 habitantes em idade de trabalho e constatam-se dentro dessa amostra 87 desempregados. Estimar a proporção de desempregados em todo o estado. Olha, para a amostra é 87 de 1.000, que é 0,087. Se para a amostra é 87 de 1.000, então eu posso estimar para a proporção de desempregados de todo o estado 0,087, porque a proporção amostral é um bom estimador para a proporção populacional. Agora vamos falar sobre intervalo, estimação intervalar, tá? Vamos falar sobre a estimação. Ela procura determinar um intervalo que abrange o valor do parâmetro populacional com uma certa margem de segurança. Este procedimento permite julgar a magnitude do erro que podemos estar cometendo. Como mencionado anteriormente, né? No caso dos estimadores pontuais, você não consegue definir o erro, né? Tá bom? Ou seja, especifica um único valor para o estimador. Este procedimento não permite julgar qual é a possível magnitude do erro. Estou falando da estimação pontual, tá? Mas na estimação, é possível você calcular o erro, e inclusive você vai definir o erro e você vai definir também a confiança. De um modo geral, nos basearemos na amostra para construir um intervalo com alto grau ou nível de confiança. Olha, eu estou falando agora de nível de confiança e grau de confiança, tá? Que contém o verdadeiro valor do parâmetro. Grau de confiança é a probabilidade do intervalo de confiança conter o verdadeiro valor do parâmetro, que é também chamado de nível de confiança, e geralmente expresso em porcentagem, tá bom? Aí, aqui ele está dizendo o seguinte, que a probabilidade do parâmetro estar entre o intervalo o nível inferior e o superior, a probabilidade sempre vai ser igual a 1 menos alfa, tá? Que é o nível de significância. Eu vou já explicar para vocês melhor o que é isso aqui. Eu só quero dizer o seguinte, que se a confiança é de 90%, o nível de significância é 10. Se a confiança é 95%, o nível de significância é 5. Se a confiança é 99%, o nível de confiança é 1%. Tá? Mas o que é essa confiança, afinal de contas? O que é isso? Quer dizer o seguinte, olha só, é a probabilidade do meu intervalo conter o parâmetro, certo? Essa é a confiança, tá bom? Mas como assim? Eu vou entrar agora, eu vou falar só sobre confiança, para poder vocês entenderem o intervalo, tá? Bem, olha só, gente, eu vou voltar aqui para o nosso Paint, que é para a gente enxergar melhor o que está acontecendo aí, para me explicar para vocês, tá? A definição de confiança. Vamos para cá. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vamos supor, eu vou colocar até um risquinho aqui, ó. Vamos supor, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui. Eu vou organizar esse negócio aqui. Vou colocar toda essa turma aqui. Cadê? Toda essa turma aqui. Eu vou jogar para cá. Depois eu coloco de volta. Cadê? Pronto. Eu vou colocar meu exemplo bem, que eu quero falar sobre confiança. Confiança. Eu quero falar sobre confiança. Será que eu vou conseguir nesse espacinho? Eu vou tentar. Confiança. Certo? Eu quero dizer o seguinte. Poxa, tá tão legal isso aqui. Eu quero dizer o seguinte. Vamos supor, numa situação qualquer, tá? Vamos supor, uma situação qualquer aí, que o meu parâmetro, por exemplo, vamos supor que o meu parâmetro, vou colocar aqui um parâmetrozinho, meu parâmetro esteja bem aqui assim, ó.
Um parâmetro qualquer, esteja bem aqui assim, ó, seja esse aqui, ó. Esse é o meu parâmetro qualquer. Aí, eu posso construir um intervalo de confiança aqui, 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 eu posso construir um intervalo de confiança bem aqui assim, cadê o cara? Bem aqui assim, certo? Posso construir vários intervalos de confiança. Se eu fizer 100 vezes isso, tá bom? 100 intervalo de confiança, 100 vezes, tá? E eu dissesse mesmo, olha, vocês podem reparar que esse intervalo, ele não contém um parâmetro aqui, ó. Esse intervalo aqui contém um parâmetro, ó. Olha o parâmetro onde passa aqui, ó. Então, esse intervalo aqui não contém um parâmetro, esse intervalo aqui não contém um parâmetro, esse contém, esse contém, esse contém, tá? O que significa 90% de confiança? Significa dizer, olha, 90% de confiança significa dizer que se eu fizer 100 intervalos, 10 intervalos vão estar fora. O que significa dizer 95% de confiança? Significa dizer, se eu fizer 100 intervalos, 5 intervalos vão estar fora, ou seja, não vão conter o parâmetro. Se eu disser, 99% de confiança, cadê o cara? 99% de confiança. O que significa 99% de confiança? Significa que se eu fizer 100 intervalos, um intervalo não vai conter o meu parâmetro. Porque eu não conheço o parâmetro, eu vou construir um intervalo. Esse intervalo, a gente espera que contenha. Por exemplo, eu fiz um intervalo aí da idade de um de vocês e não continha a idade da pessoa. Mas eu fiz intervalos que continha. Então, 90% de confiança quer dizer que se eu fizer 100 intervalos, 10 vão estar fora. Se eu fizer 95 intervalos, 5 vai estar fora. Se eu fizer 99% de confiança, se eu fizer 100 intervalos, 1 vai estar fora. Tá? Entenderam o que é confiança? Ok, gente? Entenderam a ideia da confiança? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Se eu tenho 98% de confiança, de cada 100 intervalos, quantos vão estar fora? Creio que 2. 2, muito bem. Entendeu? Então, assim, aí vem a grande pergunta. Professor, quem define a confiança? É o pesquisador. E quem define o erro é o pesquisador, tá? Só que essa confiança, ela tem um valor. Por exemplo, para cada confiança, existe um valor tabelado de Z da distribuição normal. Por exemplo, 95% de confiança, o Z é 1,96, tá? Para cada confiança dessa aqui, gente, existe tabelado um valor. Por exemplo, para 90%, existe um valor de Z. Para 95%, existe um valor de Z. Para 99% existe um valor de Z. Aí, no problema, eu dizer assim mesmo, olha, gente, com 95% de confiança, construa um intervalo. Aí eu tenho que dar o valor do Z. Aqui parece que é 1,96. 1,96. O valor desse Z aqui, ó. 1,96, tá? Mas é isso. Então, vamos lá. Agora, deixa eu interromper, depois eu volto para cá. Só limpar aqui a ideia da confiança, porque a minha ideia é que vocês... Agora é o seguinte, nível de significância é complementar, né? Por exemplo, se a confiança é 90%, o nível de significância vai ser, aí no caso, deixa eu tirar isso aqui, o nível de significância vai ser 10%, e aí vai, tá? Vou deletar isso aqui, pegar os meus amigos aqui e jogar para cá, que eu vou precisar deles depois. Venham para cá, rapazinhos.
Tá, perfeito. Então, deixa eu interromper aqui e voltar para o meu PDF. Bem, voltando para cá, né? Então, o que eu estava falando é sobre essas confianças aí. Por exemplo, se eu tenho 90% de confiança, eu tenho 10, o nível de significância igual a 10. Se eu tenho 95% de confiança, o nível de significância igual a 5. O fato é que, quando ele der uma confiança, eu tenho que saber o valor do Z. Mas, na verdade, eu tenho que dar esse valor do Z. Olha, vamos ver o intervalo de confiança para a média. Olha só, para a média, eu tenho a seguinte situação. Amostras pequenas, população normal, variância conhecida. Amostra pequena, população normal, variância desconhecida. Amostras grandes, população normal. E amostras grandes, população não normal. Tá? É o seguinte, eu vou logo adiantar. Aqui, uma hora eu vou utilizar um valor chamado Z, outra hora eu vou utilizar um valor chamado T. Uma hora eu vou utilizar a distribuição normal e outra hora eu vou utilizar a distribuição T de student, tá? Para aquela confiança. Por exemplo, quando eu tiver amostra pequena, com a população normal, com variância desconhecida, eu utilizo a distribuição T de student. Quando eu tenho amostra pequena para a população normal, com variância sigma ao quadrado conhecido, eu utilizo a distribuição normal. Então, eu tenho 4 situações. A primeira situação é essa aqui. A segunda situação é essa aqui, ó. A terceira situação é essa aqui. E a quarta situação é essa aqui. Somente nessa situação aqui é que eu vou utilizar a T de student. Nas outras, eu vou utilizar a distribuição normal. Ou seja, somente com população normal e variância desconhecida, amostra pequena, eu vou utilizar o T. Nas demais, eu vou utilizar o Z. Mas utilizar como assim, professor? É o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês como é que constrói o intervalo de confiança. Tá aqui, ó. Amostras pequenas, N conhecido. É dessa forma aqui, ó, que a gente utiliza, tá? Para fazer o intervalo de confiança. Ok? Eu vou explicar item por item aqui para vocês, tá? E eu vou levar isso aqui, na verdade, lá para o punch, que eu vou poder riscar essa situação aí. Tá bom? Bem, deixa eu criar aqui um outro cara. Um novo. E não salvar. Ok, perfeito. Aqui. Vou interromper e vou jogar aqui nesse desenhozinho, né? Na pintura. Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha só essa situação. Deixa eu compartilhar. É o seguinte, isso é o intervalo de confiança para a média. Olha só, gente. A média está aqui, olha. Média. Cadê meu pincelzinho? A média está aqui, ó. A média. E aqui a média. Aí aqui eu vou subtrair esse valor. E aqui eu vou somar desse valor. Certo? Então, bem aqui, deixa eu colocar aqui o azulzinho. Bem aqui eu vou dividir, ó. Esse aqui é o limite inferior e esse aqui é o limite superior. Então, como é que eu construo? Primeiro é o seguinte, eu encontro a média, depois eu pego o valor de Z. Quem é esse valor de Z? Vai depender da confiança. Eu multiplico pelo desvio padrão e divido pela região. Olha, você pode observar que esse valor aqui é igual a esse aqui, ó. Então, esse cara de vermelho é o erro.
Então, eu tenho a média mais o erro e a média menos o erro. Quer ver? Vamos ver aqui o probleminha que tem aqui definido aqui embaixo. Olha, um pesquisador está estudando a resistência média de um determinado material. Ele sabe que esta variável é normalmente distribuída com desvio padrão 2. Está aqui o desvio padrão, olha, 2, certo? Está aqui o desvio padrão, olha, 2 aqui embaixo, ó, certo? Desvio padrão 2. Utilizando-se os valores 4,97 para unidades, olha, ele tira a média igual a 6,2. Daqui a média 6,2. Daqui a média 6,2. Tá bom? Aí diz assim mesmo, né? O N igual a 9, ó. O N igual a 9, tá aqui o N, ó. 9, o N 9, tá? Para obtermos um intervalo de confiança de 95%. Olha, para 95%, o Z é 1,96. Tá aqui o Z e tá aqui o Z. Então, se eu souber a média, a confiança, o valor de Z, quantas informações tem na amostra e o desvio padrão, eu consigo encontrar aqui, ó, o meu limite inferior e o meu limite superior. Aí eu posso dizer o seguinte: então podemos afirmar com 95% de confiança que a resistência média do material está entre 4,9 e 7,25 unidades, 7,52. Ou seja, gente, como eu encontro o intervalo de confiança da média? Eu pego um tamanho amostral, calculo a média, calculo o desvio padrão, defino a confiança, jogo nessa formulinha, e aí, no caso, eu vou poder saber quem é o meu intervalo de confiança, tá? Eu acho que esse desenho aí tem que ir lá para o nosso PowerPoint. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu selecionar aqui. Eu colocar ele lá no nosso WhatsApp, enquanto vocês vão lendo aí. Aqui está tendo uma obra ao lado de casa, aí vai ficar esse barulhinho aí sempre. Cadê o estudo de probabilidade? Colocar esse outro desenho aqui. Importante. Então, deixa eu pegar aqui também a formulinha que do T, pegar só ela. Opa, eu vou colocar lá também no nosso WhatsApp. Ó, ela é importante, essa formulinha. Bem, então, deixa eu voltar aqui para o nosso... Né? Deixa eu interromper e colocar agora o PDF. Então, é o seguinte, professor, quando eu vou utilizar essa fórmula? Quando n for pequeno, variância conhecida, e quando n for grande. O professor já falou no tal de T. O T é o seguinte, se o n for pequeno e a variância desconhecida, aí eu vou utilizar essa do T, que está aqui embaixo, ó. População normal, variância desconhecida. Tá aqui, essa daqui, ó. Só muda o T, ó. Só o T que muda. O resto é tudo igual. Tá bom? Aqui, ó. Só muda o T, ó. T, ó. O resto é tudo igual. Eu tenho aqui, no intervalo, a média. Isso aqui, tudo aqui vai ser o erro, ó. O erro que é o T, desvio padrão, desvio pela raiz de N. Média menos esse erro, e a média mais o erro T. Professor, quando eu vou trabalhar com isso? Quando o N for pequeno, a variância desconhecida. No resto vai ser tudo Z, tá bom? Então, isso que eu apresentei para vocês é o intervalo de confiança para a média. Agora eu vou apresentar para vocês o intervalo de confiança para a proporção. Olha só como é da proporção. Esse aqui que é utilizado na eleição, tá bom? Esse da proporção, ó. O da proporção é esse daqui. Olha que interessante, ó. Bem aqui eu tenho o P, certo? Aqui eu tenho a proporção, ok? Olha o erro como é determinado, olha. O erro é assim, ó. Aí você vai dizer, mas professor, tem um Z aí. Tem um Z. Realmente tem um Z. O que acontece é o seguinte, para a proporção sempre vai ser Z, tá? Aqui o erro, o P menos o erro, e
o P mais o erro aqui, ó. Então, gente, com essa formulinha, vocês podem encontrar o intervalo da proporção. Olha esse exemplo aí, ó. Examinam-se 98 animais, encontrando-se 53 infectados com determinado vírus. Construir um intervalo de 95% de confiança para a proporção P de animais infectados. Solução, N igual a 98, pode ser considerado grande? Sim, é considerado grande. A proporção, olha, eu tenho 53 de 98, então o P é a proporção, tá aqui, olha, o P, ó. O P é 0,54. Então, aqui, ó, vou colocar 0, onde está o P? Aqui, ó. Aqui, ó, 0,54, né? Aqui eu vou colocar 0,54, certo? Aqui eu vou colocar 0,54, certo? Conforme ele diz aqui, porque é para colocar o P aqui, o P aqui, o P ali. Depois 1 menos P, olha. 1 menos P, olha, aqui repete o P aqui 0,54, aqui o P 0,54, aqui é 1 menos P, aqui é o N, que é 98, e aqui é 1,96. Por que 1,96? Porque eu tenho 95% de confiança. Professor, e para 99% de confiança? Eu tenho que dar o valor de Z. Professor, e para 90% de confiança? Tem outro valor de Z. Então, gente, dessa forma, você consegue construir todo o intervalo de confiança, tendo limite inferior e limite superior. Isso daí chama-se estimação por intervalo para a proporção. Ok? O que mais? Bem, a decisão já é teste de hipótese. Então, eu acho que esse aqui também é importante a gente colocar lá no nosso WhatsApp. Vou pegar ele aqui, copiar, vou jogar no WhatsApp. Pronto, já foi da proporção também. Então, olha só o que nós apresentamos hoje. Nós trabalhamos com a definição de parâmetros de amostra, o que é uma população, o que é uma amostra, o que é a população, são todos elementos, a amostra é um subconjunto representativo dessa população. Parâmetros e estatística, parâmetro é a medida da amostra, seja média, seja mediana, qualquer medida da amostra é parâmetro. Estatística é qualquer medida da amostra, tá? Estimativa e estimador. Estimativa é o valor que você vai estimar. O estimador é a formulinha. Por exemplo, professor, qual é um bom estimador para a média? A própria média amostral. Qual é o estimador para a proporção? A proporção amostral. O estimador para a variância? A variância dividido por N. O estimador para o desvio padrão. O desvio padrão é dividido por raiz de N. Então, é um estimador. O estimador é uma fórmula. E o resultado dessa fórmula é a estimativa. Tá? Aí depois a gente vê a distribuição amostral. A distribuição amostral ela vai mostrar a relação, né, que tem da média amostral com a média com parâmetro populacional, a variância amostral, parâmetro populacional, a mesma coisa proporcional, ela vai confirmar, né, esses bons estimadores. E aí tem a estimação pontual, que basicamente é um bom estimador pontual da média, a média amostral, um bom estimador pontual da proporção, proporção amostral, da variância também, a variância amostral, e o intervalo de confiança. Só tem que ter o cuidado do seguinte: no intervalo de confiança, para a média, se o N for pequeno e a variância desconhecida, utiliza-se T de estudante. No resto, é tudo normal de Gauss, é o Z. Mas que Z é esse? O Z está associado à confiança. Dependendo do valor da confiança, você vai ter um Z, que é tabelado pela distribuição amostral, pela distribuição normal de Gauss, tá bom? Então, basicamente, o que nós temos de informação